Fala pra gente agora como é que surgiu o método Santé aí, quais foram os insights, o que te fez, o que te inspirou a criar esse método? Nessa viagem da França, quando eu entendi que eu podia conhecer na prática o que era felicidade, e eu já tinha lido os livros e não tinha achado uma resposta em si, eu falei, por que não então eu entender por mim? E aí eu comprei uma viagem de volta ao mundo e fui dando a volta no globo. Uau. Parando em todos os lugares onde eu parava. É uma passagem onde você não pode voltar para trás. Você comprou a passagem que é essa, que você pode viajar o mundo? Isso, só que você não pode voltar para trás. Então você tem que parar mesmo. E eu perguntava em todo lugar onde eu parava. Foi uma pesquisa empírica, mas como já faz muito tempo, eu não tinha, tipo, uma filmagem e tal. Então eu fiz na mão. E eu perguntava, o que é felicidade para você? E é impressionante que todo mundo fala que o mundo ele é muito pequeno, né? E no fundo o mundo é muito grande, as diferenças culturais são muito marcantes. Mas tem 3 coisas que todas as pessoas respondiam. E se a gente tivesse tempo e fizesse perguntas aqui, vocês iam ver o padrão como é impressionante. Todo mundo falava que para ser feliz, precisa ser amado. Ninguém quer ser feliz sozinho. Para ser feliz, não basta eu ser amado. Eu preciso ser amado, mas eu preciso ter senso de pertencimento, eu preciso ser escutado. Então, eu estou numa empresa, eu posso até gostar do propósito daquela empresa, mas se eu não me sinto escutado e se eu não faço parte, o senso de pertencimento, eu me sinto menos. E aí eu não estou feliz. E a terceira coisa é o poder errar. É óbvio que as pessoas não me respondiam, eu quero errar para ser feliz, Carol. Mas elas falavam, se eu tivesse largado, se eu tivesse escolhido, se eu tivesse me separado, se. E com essas 3 variáveis, eu falei, meu Deus, existe um padrão para a felicidade. E a minha cabeça de engenheira, como tudo, connect the dots, isso que é importante, eu falei, meu Deus, dá pra gente fazer algo com isso. Voltando pro Brasil, eu falei, se a equação não é tão complexa, porque ser amado, ser ouvido e poder errar é algo que está na mão de todo mundo. Eu falei, por que a gente está na contramão? Por que a gente está cada vez mais egoísta? Por que a gente está cada vez ouvindo menos e falando? A gente não ouve mais. E por que a gente está em empresas onde o erro não é permitido? E onde quando eu decido entrar numa carreira e eu não estou feliz nela, ou a vida acabou, ou as pessoas estão tão frágeis ao ponto de acabarem com a própria vida por conta de coisas menores. E aí eu virei especialista em neurociência, foi aonde eu realmente me encontrei, para entender o que estava por trás disso tudo. E aí eu criei um acrônimo chamado DOSE, que são os 4 hormônios da felicidade: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Quando a gente é amado e quando a gente é escutado, eles são liberados. Só que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Porque se eu quiser ter dopamina, que é o do prazer, que é da intencionalidade, eu cheiro cocaína. É, o hedonismo, né? Aí eu vou para um pico exacerbado, mas todo o resto fica sem graça depois. Então eu preciso ter a dose certa. Então a felicidade também tem dose. E aí você fala, Carol, onde entra o poder errar na neurociência? A gente tem uma estrutura aqui atrás chamada cerebelo, que muitos conhecem como o equilíbrio. Mas ele é o grande CTO, ele é o dev do nosso cérebro. Ele que programa nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro fosse uma empresa, a parte da frente, que é o nosso sistema racional, seria o CEO, tomada de decisão, funções executivas. A parte do meio seria o nosso sistema límbico emocional. Lembra da congruência? Sim. E o cerebelo, ele fica falando o que está certo e o que está errado. Só que ele só faz isso se eu tiver feedback, feed forward. Eu preciso avisá-lo que está errado. É tentativa e erro. Olha o erro. Eu aprendi a andar errando, caindo. Eu aprendi a falar errando. E quando a gente cresce, a gente não se permite mais errar. É como se tudo tivesse que ficar perfeito. E a gente está num mundo hoje da perfeição. Que é o que eu olho corpos maravilhosos, falas maravilhosas e não é permitido. Só caso de sucesso. Só caso de sucesso, onde as startups parece que todo mundo só teve sucesso. E o cerebelo precisa da tentativa e erro. Empresas, olha a importância do feedback, feed forward. Feedback, eu olhar para trás e eu ver o que aconteceu, e feed forward. Continue assim ou mude a rota. O Waze. Ou mude a rota. A gente não faz isso com a gente.
E aí, pensando nisso, foi da onde nasceu o método. Qual que é esse método? Primeiro, você precisa se descobrir. Não tem outra forma. Não tem outra forma de, assim, você ter uma fundação se você ficar no efeito manada, se comparando, olhando para os outros, falando se eu sou hétero ou se eu não sou. Primeiro, olha para você, olha a sua história, olha o que você gosta. Pensa um pouco no sábado à noite. Pensa um pouco no que você brincava quando você era criança. Porque a gente esquece, quando acontecem coisas na nossa vida que são pesadas, a gente fala, eu não sei falar em público. Mas quando você era criança, você sabia? Ah, sabia, não era nada. Tá bom, o que aconteceu, então? Recurso você tem. Então, se descubra. E descubra quais são seus valores. Porque se você não tiver os mesmos valores que a empresa onde você trabalha, o senso de pertencimento ele não vai existir. Então, descubra aonde você está e descubra principalmente quem é você. Esse é o primeiro passo. Para depois você recriar talentos. Você precisa entender no que você é bom. Vamos parar com esse negócio de gap e de escola que está no tempo arcaico ainda, que fica estimulando só exatas. A gente deveria, se a pessoa é boa de matemática, ela deveria ter média 9 de matemática. Porque ali ela ia se esforçar, ia ter que aprender mais, ia se tornar referência naquilo. É a gente dar luz no que a gente é bom. Recriar um senso de visão comum de coisas boas. Potencializar talentos. A gente vive uma vida onde a gente não potencializa nada. A gente potencializa o que os outros falam. Mas eu tenho a genética e eu não desenvolvo. Eu tenho... E aí é muito interessante isso. Eu só vou falar sobre esse estudo porque ele é muito interessante. Foi feito um estudo onde eles queriam pegar qual que era o principal DNA de uma pessoa de alta performance. E foi descoberto... Foi o projeto Genoma, super conhecido. Foi descoberto que o ambiente influencia muito mais. Sabe o que isso significa? Que se eu tiver uma predisposição genética para depressão e se eu tiver num ambiente bom, onde eu sou valorizado, onde eu entendo os meus talentos, eu não vou desenvolver a depressão. Mas se eu não tiver a genética e o ambiente for tóxico, eu desenvolvo. Olha a importância de eu entender no que eu sou boa e eu me apegar e eu maximizar isso e eu viver na minha potencialidade, não no não limite de onde eu quero chegar. Porque passou de alguns milhões, não muda nada a sua vida. Nada. E a gente quer o mais fora e não percebe o que está mais dentro. Descobrir, recriar para desconstruir sabotadores, que são as nossas interferências. E as nossas interferências aqui, é muito importante falar que elas querem nos proteger. Elas não querem nos sabotar e nos destruir. Só que quem se protege não cresce. A pandemia está aí para mostrar isso. Então, é desconstruir e eu primeiro preciso entender os meus talentos para ir para uma guerra contra os meus sabotadores, as minhas interferências, minhas crenças, armado, no que eu sou bom. Porque senão me jogam ali no meio e eu não tenho nada como arma. Então, se descobrir, recriar talento, desconstruir sabotadores para construir a sua jornada. Aí sim você pode começar a falar, mas o que eu quero ser mesmo? Isso demora tempo. E olha quanto tempo para se descobrir. Não é trivial. Para você poder manter nunca o resultado, o equilíbrio. Esse é o método da Santé, se descobrir, recriar, construir para manter. Que é onde a gente se